sei que é difícil. Fechamento de ciclo não é fácil para ninguém e faz parte da vida. E por que é difícil? Porque vem o medo, vem a tristeza, vem a saudade, enfim, vem tudo isso. Mas a vida é feita disso, de fechamentos de ciclos. E aí eu já vou trazer aqui a nossa convidada, que também é uma querida amiga do nosso Manhã Total, que é a Tami Moraes, que é psicóloga e também está vivendo um momento como esse, né? Por que é difícil, Tami, a gente lidar tanto com fechamento de ciclo? Ai, é difícil. Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui, né? E é difícil mesmo. Eu tava vindo pra cá e pensando, e eu fiquei imaginando a gente que tem... Lá em casa a gente plantou uma jabuticabeira, a danada tá lá, a gente tá cultivando ela. E eu fiquei imaginando assim, quem já tem um pé assim de jabuticaba, que já dá jabuticaba, né? E que a gente cultivou, a gente colocou tanta água, precisa tanta água, aquela danadinha, né? Você tem também, né? Eu tenho. E aí a gente coloca água, e aí de repente saem aqueles frutos maravilhosos, né? E a gente degusta daqueles frutos, né? É tão bom. E aí de repente aquele ciclo se termina, né? E se encerra. Para começar novos ciclos. Mas eu pensei, ótimo, né? Acabou um ciclo, nós estamos pensando em renovação. Nós vamos ter que cultivar novamente. A gente vai ter que pensar em se dedicar, em aguar de novo aquela planta até ela dar frutos novamente. Mas às vezes a gente vai vender a casa. E aí, né? O pé fica. Então existe um ciclo que ele envolve dedicação, gratidão, uma renovação. Mas às vezes quando a gente vai mudar alguns ciclos, eu falo assim que até maiores, né? Mais intensos, a gente vai lá vender essa casa, eu fico pensando, poxa, eu não quero vender minha casa, ela tem aquele pé, né? Ele tem aquela planta. Então vem o nosso apego, né? E aquele apego com as coisas que a gente tem, com aquilo que a gente cultivou, com aquelas coisinhas que a gente se dedicou tanto. Isso a gente vai falar da casa, do trabalho, de um relacionamento. Até mesmo quando o relacionamento tá ruim, né? Você fala, nossa, mas eu me dediquei tanto, eu fiquei tanto tempo da minha vida depositando fichas nessa relação, né? E às vezes também a gente vai olhar para aquela casa e vai falar, poxa, mas eu fui tão feliz aqui, né? Como eu vou deixar essa casa? Como eu vou deixar o meu pé de jabuticaba, né? Ela fica na nossa gaveta de saudade e é um recurso para justamente o que virá pela frente? Com certeza. É difícil da gente entender, mas é mais ou menos isso, Tami? Sim, e até porque se você for para uma nova casa, você agora sabe cuidar dessa planta. Exatamente. Né? Sempre que a gente vai passar de um ciclo, encerrar um ciclo, para dar, né, início a um outro ciclo da nossa vida, com certeza nós vamos para essa nova etapa diferentes. Isso nós vamos com muito mais autoconhecimento. Né, sobre o que a gente deseja, sobre qual é o nosso estilo, o que a gente está buscando para a nossa vida, quais são os nossos valores, qual é a nossa missão, o que a gente deseja para a gente. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente encerrar algo, que seja um projeto bonito, lindo, ou então uma relação ou algo que não esteja tão bom. Né? É difícil mesmo. Mas com certeza nós vamos, né, se com coragem nós realmente fizermos esse processo, nós vamos diferentes, né? E é importante que a gente seja diferente, né? É importante que tudo aquilo que a gente passou de bom, de difícil, de ruim até, nos transforme, né? Nos amadureça, né? Como a árvore, né? Também dê frutos para a nossa vida. Né? E eu fico pensando assim, até para as crianças é importante ter esse por mais puras que elas sejam, assim, estão nesse processo de crescimento, até para elas também, é importante que a gente passe essa segurança. Porque fechar ciclo também envolve isso, né? Você estar seguro, por mais que você não saiba o que vem pela frente. Sim. E eu acho que o que nos diferencia de outros seres vivos, né? É que nós somos seres simbólicos, né? Nós temos isso dentro, né? O ser humano, ele é simbólico. E você estava falando das crianças, lembrei da minha filha, e que ela vai passar aí no final do ano para a formatura dela, né? A formaturinha do segundo período, né? Mas olha que simbólico, né? Tirar a foto de formatura, né? Pegar aquilo, pegar aquele diploma, entender que agora é um novo ciclo, né? Uma nova experiência. E embora a gente tente estar segura, assim, é importante, mas
normalmente a gente vai estar com medo e inseguro também. Mas aí a gente faz com medo, a gente faz com insegurança. Eu quero trazer uma pergunta aqui, porque hoje a gente brincou. Nossa, hoje vai ser um dia de choro. Olha só, a Neuza, minha amiga do Jardim Botânico, eu tenho uma dificuldade de fechar ciclo. Como não sofrer tanto? A Elânia, parece que não fecha nunca. E ela está falando do ciclo de quando você perde um parente, quando você perde uma pessoa da família, né? E pode ter choro, a gente não pode ter esse sofrimento, mas não cultivá-lo por muito tempo, Tami? Olha, eu acho que a gente às vezes se engana em achar que a gente vai encerrar um ciclo e necessariamente a gente vai estar bem, sabe? E que a gente precisa estar bem, totalmente bem, né? Muitas coisas na nossa vida vão envolver sofrimento mesmo, sabe? E aí vem a questão da própria resiliência. Como que nós vamos conseguir enfrentar, né, fechamentos de ciclos, né, aceitando o que está para mim. Quando a gente fala aceitação, a gente está falando assim, olha, qual é a minha realidade? O que está aqui. É difícil, às vezes, por exemplo, passar por um luto, né? Aí, é lógico que o luto, a gente falaria muito mais sobre o luto, mas pontuando assim, na hora que a gente passa pela perda de alguém querido, é duro e nós precisamos lidar também com uma aceitação no sentido qual? De que está ali, é uma realidade dura e difícil, mas que aconteceu. Né? E também vai envolver emoções difíceis, emoções complicadas, vai envolver sofrimento e vai mesmo. E talvez a gente vai ter que se permitir sentir, chorar, sabe? Realmente, às vezes, brigar com a vida, questionar muita coisa, que às vezes a gente fala, não questiona, só... Não é isso. A aceitação também é... Questionar, aceitar o que está vindo aqui, botar para fora, até que a gente entenda a nossa realidade. Né? Até que a gente entenda que, olha, isso está para mim, né? Isso está para a minha vida. E agora, como que eu dou continuidade? Encerrar um ciclo, né? Igual a gente está falando aqui do programa e tudo mais, não é a gente fechar uma porta e, de repente, amanhã o total nunca aconteceu. Sim, ele aconteceu. Não é isso, né? A minha avó querida, minhas duas avós que não estão mais aqui, elas não encerraram na minha vida. Né? Até essa semana eu estava lembrando da minha avó, falei da jabuticabeira, eu lembrei da minha outra avó. Então, assim, elas ainda estão no meu processo de vida, ainda estão nos meus valores, nas minhas aprendizagens, né? E eu acho que a gente entender isso, não é um preto no branco, sabe? Sim. Não é um 880 que a gente vai lá, fecha a porta e abre outra. Não. A gente tá transitando, sabe? É fluir, não é? Fluindo, tem que fluir. E assim, eu fico pensando muito, só pra gente encerrar aqui, né, Tami, agradecer sempre a você. E conto com você no você. Com certeza. E assim, essa coisa de acreditar, por mais que a gente tenha o presente, mas que amanhã a gente vai ter um novo nascer do sol. Sim, com certeza. E eu acho que a gente aprende tanto nessa nuance da vida, que é o nascer e o pôr do sol. Eu acredito muito nisso. Com certeza. E somos vulneráveis, né, Mônica? Nós somos vulneráveis. Todas as vezes que a gente abrir novos ciclos, nós estamos, assim, né, vendo o novo. E aquele novo dia, o novo sol, né, o novo momento, ele sempre vai trazer surpresas boas, talvez algumas difíceis, né? Mas isso está na nossa condição humana. Exato. Né? Adorei. Obrigada. Obrigada a você, viu? Tá respirando agora, né? Muito sucesso para você. E eu conto com você, viu? Obrigada. Dá um beijo na família toda, sua mãe. Pode deixar. Como é que é o nome dela? Rose. Oi, dona com certeza Rose. ela tá lá com as crianças. Bruninha, tô com saudade de você, viu, a Bruninha e o Leandro agora também. E o Leandro, lindo, que eu vou conhecer. Obrigada, viu, Obrigada Tami? a você. Gente, Tami Moraes, psicóloga com a gente aqui, tratando sobre o fechamento de ciclo. Dona Fernanda, vou pro intervalo.